Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade aqui ao nosso estudo das obras de André Luiz aqui na Amivale e hoje a gente vai dar seguimento. A gente está iniciando agora o livro Ação e Reação e a gente vai dar seguimento hoje com o capítulo 3, Intervenção na Memória, né? Nosso convidado hoje que vai apresentar o capítulo para a gente é o Dr. César Cardoso. Agradecer a ele a gentileza aí de poder colaborar com a gente. E só antes de a gente iniciar, dar uns recadinhos aqui breve, lembrando que agora no dia 7, no domingo, né? A gente vai ter o encontro anual da Univale, que vai ser um evento híbrido, né? Assim, vai ter presencial no Centro Espírita André Luiz, aqui em Taubaté, né? E vai ser transmitido ao vivo pelo canal do próprio Centro Espírita André Luiz, e vai ficar gravado lá também, e também vai ficar gravado no nosso canal da Amivale posteriormente para todos terem acesso ao encontro, né? Lembrando também do canal do Instagram, que a Flaviana tem ajudado a gente bastante fazendo as lives aí no canal do Instagram, só que agora tem uma exigência do Instagram de ter pelo menos 1.000 inscritos no canal para poder fazer as lives. E a gente está com mais de 900 inscritos. Então, quem puder ajudar e se inscrever no canal do Instagram para a gente conseguir chegar aos 1.000 inscritos e falta pouquinho para a gente poder dar sequência com as lives também que a Flaviana tem feito para a gente, né? E esse é o nosso encontro agora de dezembro, é o nosso último encontro do livro desse ano antes do nosso recesso de fim de ano, né? Aí de dia 7 agora a gente tem o encontro anual, aí a gente faz aquela pausazinha de final de ano, né? O restante de dezembro, e janeiro e fevereiro a gente está retornando com os estudos e os nossos Amivale Convida, como a gente fez durante o ano, tá bom? Então, vou pedir ao César, então, que pode aí, fica à vontade para apresentar o capítulo aí para gente. Boa noite a todos. Obrigado, Milton. Obrigado, Cláudia. Então, nós vamos dar seguimento ao estudo do livro Ação e Reação com o capítulo 3, né, que é a intervenção na memória. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, eu fiz o estudo do livro, eu coloquei alguns slides com alguns tópicos para a gente já se antecipar o que vai ser falado na leitura do livro. E dessa forma a gente consegue prestar um pouquinho mais atenção nos pontos mais importantes da leitura. Ainda não está na apresentação de slides, César. Isso, agora sim. Ah, tá, né? Então, Perfeito. assim, o tema central do capítulo é intervenção na memória e assistência espiritual que é realizado a espíritos sofredores. E demonstra também a dinâmica da mansão e os processos de auxílio a espíritos sofredores. Tá? Logo no começo do capítulo, chega para o dirigente do trabalho algumas situações de emergência como as crises de angústias e rebeldia na enfermaria 5, expedições em risco nas grandes trevas, e o caso Jonas, que é o risco de aborto por repulsa fluídica. Então, nós vamos ler agora os trechos para a gente fazer as reflexões. Deixa eu só abaixar aqui. O novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo assistente Barreto comunicou. Instrutor Druso, na enfermaria 5, três dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. Já sei, replicou o interpelado. É a loucura por telepatia alucinatória. Ou seja, eles estavam sendo influenciados por espíritos inferiores do lado de fora da casa, porque eles não conseguiam ter as defesas ainda, tá? Olha aqui, ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. E daí ele pergunta, mas o que fazer? Retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque, para poder cortar essa influência que estava acontecendo a esses espíritos sofredores.
O instrutor, a tela de aviso que não funcionava, a face da tormenta, agora em declínio, acaba de transmitir a aflitiva mensagem. Duas das nossas expedições de pesquisas estão em dificuldade nos desfiladeiros das grandes trevas. Então, muitos trabalhadores da casa se organizam e saem em caravanas para poder fazer pesquisas, para poder auxiliar aqueles irmãos que estão sofredores nas zonas inferiores, né? E daí eles têm um equipamento de transmissão, não sei se é tipo um celular, alguma coisa assim, que parou de funcionar por influência magnética. E daí, de repente, voltou a funcionar e eles falam que eles estão em perigo, estão passando dificuldades. Daí ele pergunta: a posição foi precisamente indicada? Sim. Então, daí, conduz os textos recebidos à consideração do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado tão imediatamente quanto possível. Então, assim que eles perceberam que os irmãos estavam em perigo, eles vão mandar auxílio para poder ajudá-los. Daí, passando as situações de emergências, vem também uma outra situação muito grave, que é o caso Jonas, tá? Que é um espírito sofredor que tem uma necessidade de uma reencarnação urgente. Mas a mãe está rejeitando o espírito por dificuldade fluídica, porque é uma encarnação compulsória, é um espírito muito inferior, e daí vai ser feita a reencarnação para tentar ajudá-lo, tá? E qual que foi a decisão da mansão nessa dificuldade? Que a mãe estava rejeitando essa gravidez, né? A intervenção magnética. Instrutor, rogo-lhe providência na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. Até então, o Druzy, apesar do pessoal chegar com muitas demandas para ele, estava tudo tranquilo. Quando chegou com essa notícia do Jonas, ele ficou realmente preocupado. Patenteando enorme surpresa, indagou do emissário. Em que consiste o obstáculo? Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a quarta tentativa de aborto no terceiro mês de gestação e vimos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. Então, essa mãe está rejeitando essa criança. Ela já tentou 4 vezes o aborto em 3 meses de gestação. Druso esboçou no semblante um sinal de serena firmeza e acentuou: é inútil, a jovem não aceitá-lo-á, segundo os compromissos dela própria. Então não adianta ela querer rejeitar, porque ela assumiu esse compromisso. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres. Daí, qual que foi a iniciativa do Druso para essa questão? Tragam Cecina até aqui, ainda hoje, logo se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Então, quando ela estiver dormindo, eles vão chamá-la para poder fazer a intervenção magnética, para que ela possa aceitar essa gestação, que é muito importante para esse filho ficar pelo menos 7 anos encarnados para que ele consiga retomar o seu caminho de evolução. Qual que é a estrutura da mansão? Tem os assistentes, os assessores e o instrutor Druso, tá? E você vê que tudo parece que chega para o Druso resolver, tá? Daí até nós vamos ler um pouquinho para frente, mas André Luiz questiona isso. Que centralização é essa? Por que que ele não divide as responsabilidades, tá? E daí nós vamos ver no final que não é uma centralização, é que tem uma luta intensa dos planos inferiores contra essa casa. Procurei um reganho próximo, em companhia do assistente Silas, a quem crivei de indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. André Luiz sempre perguntando, né? Quem eram aqueles funcionários? Seria justo que o diretor da casa fosse molestado assim, com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos?
Então, André Luiz é, questiona por que que todos os problemas chegam pro dirigente, né? E por que que ele não subdivide os trabalhos? O amigo deu-se pressa em elucidar-me, informando que os mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores de serviço e subchefias determinadas, todos eles assistentes e assessores, ou seja, já tem uma graduação, já tem uma responsabilidade, cultos e dignos, detendo enormes responsabilidades, que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a eles inerente. Então, assim, eles tentavam resolver e resolviam a maioria dos problemas. Só quando eram problemas mais sérios, realmente que estava além da autoridade, da responsabilidade deles, que eles levavam para o Druso ajudá-los a resolver. Então, o problema não era de centralização, mas de uma luta intensa, uma luta intensiva do mal contra o bem. Reencarnações inferiores, tá? Algumas reencarnações vêm dos planos inferiores. Então, são aqueles espíritos que estão muito sofrendo e que eles precisam de um choque anímico, precisam de uma encarnação para conseguirem retomar o caminho da evolução, tá? O inferno é uma região de purgação e recuperação. O inferno, umbral, né? Essas regiões inferiores aí. E aquele caso de reencarnação pendente? Ousei perguntar despeitoso. A casa podia opinar com segurança na solução de semelhante assunto? André Luiz achou muito estranho é, essa casa, num ambiente muito inferior, né, nas áreas de sofrimento, estarem programando uma reencarnação. O interpelado sorriu benevolente e respondeu: para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa das consciências. É a nossa consciência que acaba criando o inferno, as áreas inferiores, o umbral e tudo mais. E assim, como já podemos contar na esfera carnal, com uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional, das prisões de escolas, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos, em nome das leis. Então, do mesmo jeito que aqui no planeta Terra, aqueles que estão encarcerados têm livramento condicional, têm prisões de escolas, de trabalho, para poder o quê? Dar oportunidade de regeneração para aqueles que cometeram algum ato criminoso. Do mesmo jeito que no plano espiritual acontece. Aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevia o resgate e a regeneração. Nós vimos no capítulo anterior que assim não dá para abrir as portas da casa para todos aqueles que estão lá serem socorridos. Eles têm que estar numa condição mínima, tá? Para que o socorro possa ser feito. E nesses casos, o instrutor Druso dispõe de necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie. Então, o André Luiz, sempre questionador, né? Falou assim, mas o Druso tem autoridade para opinar sobre reencarnação, essa reencarnação compulsória? O nosso dirigente, como é razoável, não retém faculdades ilimitadas, e essa instituição é suficientemente ampla para absorver os maiores cuidados. Então, assim, ele tem as responsabilidades, ele tem a sua autoridade, mas não uma autoridade ampla e restrita, e ele já tem muitos outros afazeres também na casa, que já lhe tomam muito do seu tempo. Entretanto, nos processos reencarnatórios, funciona como uma autoridade intermediária. Ele não é ele que dá a última palavra, ele tem uma autoridade intermediária nos assuntos reencarnatórios. Daí o André Luiz pergunta, mas de que modo que acontece? Então, se ele é intermediário, quem que é o principal?
tá? Daí eles se explicam que 2 vezes por semana reunimos-nos no cenáculo da mansão. Cenáculo é uma pequena saleta, como se fosse uma pequena capela. E os mensageiros da luz, com instrumentos adequados, determinam o assunto, apreciando os processos que nossa casa lhes apresenta. Então, são os mensageiros da luz que realmente dão a última palavra nessas questões reencarnatórias. Mensageiros da luz, sim, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vistas as plagas infernais, porque ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Daí, de repente, a casa se vê sob ataques espirituais, tá? A mansão sob ataque telepático e energético. Mas essa casa tem muita proteção, né? Tem as barreiras de exaustão que protegem. O companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção. Ao mesmo tempo que um emissário varou uma das portas, situada frente a nós, e abeirando-se de Drus, anunciou: Instrutor, depois da mainada a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. Os espíritos inferiores, infernais, eles têm uma tecnologia muito avançada de ataques, tá? De ataques magnéticos contra essa casa. O orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: ligue as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva, instaladas na agulha de vigilância. O que seria essa agulha de vigilância, então? É uma torre de observação com equipamentos que permitem ver além das trevas. Imagine que você tem as trevas e tem uma névoa que impede a visualização. E através das torres de observação, os bombardeios eletrônicos, é possível dissipar esse nevoeiro para que possa se observar as trevas. Com consequências graves para desencarnados frágeis. O local conhecido por agulha de vigilância era uma torre servida por escadaria circular, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. No topo, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos facultaram a contemplação da paisagem exterior. Assemelhava-se a telescópios diminutos, trabalhando em base de raios que eliminavam o nevoeiro. Aquilo que eu falei, as zonas inferiores ficam recobertas por nevoeiro. E esses, como fossem telescópios diminutos, soltam raios que vão dissipar esse nevoeiro, permitindo-nos exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas, que fugiam esbaforidas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetes. E aqueles equipamentos que vêm a ser, enunciou o companheiro assombrado. Podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico, informou o orientador. A descarga sobre nós são cuidadosamente estudadas, a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Isso é o bombardeio dos seres inferiores. E se nos alcançassem, perguntou meu colega, de certo provocariam aqui fenômenos de desintegração, suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a emigração, porque o impacto dos raios desfechados contra nós contém princípios de flagelação, que provocam as piores crises de pavor e loucura. Imagina aqueles assistidos da casa que estão muito frágeis, de repente acontece um bombardeio e se não tivesse defesa a casa, ia causar muito sofrimento, de pavor e de loucura naqueles assistidos. Estejamos tranquilos, nossas barreiras de exaustão movem-se com eficiência e designou-nos a olhar assustadiço longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas,
cercando a cidadela em toda a extensão, como se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Então, como proteção da casa, tem esses milhares de hastes metálicas, como se fossem para-raios, para poder neutralizar o ataque. Em todos os lances do flanco atacado, surgiam faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato, atraídas pelas pontas a prumo. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se, a olho nu, pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Os conflitos aqui são incessantes. No entanto, temos aprendido nessa mansão que, olha que interessante esse ensinamento, a paz não é conquista da inércia, não é você ficar parado e achar que vai conquistar a paz, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então, assim, confiar em Deus, mas cada um fazer a sua parte para realmente conquistar a paz. Imagina que nessa casa, nessa mansão, se não tivesse essas proteções, o trabalho já teria acabado, tá? Então, com a fé em Deus e cada um fazendo a sua parte, eles conseguiram construir uma muralha muito protegida para que os trabalhos aconteçam da mais perfeita ordem. Daí, por fim, tem a questão do doente desconhecido, um espírito em terrível deformidade perispiritual, vítima de um possível fascínio mental profundo, tá? Um possível fascinação mental profunda. O que foi feito, então? Porque ele estava adormecido. Passes dispersivos e também foi feito o acesso à memória do paciente para que ele conseguisse recordar o que foi que ele fez, para a partir de então ele retomar a sua evolução. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. Conseguiu dizer algo? Não, continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Nenhum. Em mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados que já foram objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, como se estivesse na frente de uma esfera estranha, à guisa de cabeça. Ou seja, um ser totalmente estranho, com membros disformes, hipertrofiados, a cabeça hipertrofiada e muito sofredor, né? Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se devia aos acidentados comuns? Perguntou André Luiz, né? Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico, indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Por enquanto não sabemos, elucidou o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão, tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta fascinação mental, caindo em problemas angustiantes. Ou seja, ele estava sob influência de espíritos perseguidores. As regiões infernais estão superlotadas de sofrimento que nós mesmos criamos, através do nosso livre-arbítrio, do estilo escapismo, ação-reação.
O que a gente faz é o que nós vamos receber. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nesses lugares. Poderemos conhecer a razão da surpreendente deformidade sobre o nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva da minha impercrição e respondeu: o fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que se põe a experimentá-la. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço, por vezes torturado e difícil do reajuste. Aqui também o aspecto descontínuo ou monstruoso resulta do desequilíbrio dominante na mente, que, viciada por certas impressões, vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procederem as ocorrências deploráveis, pelos quais se desempenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Então, esse espírito sofredor, ele estava sendo influenciado por inteligências perversas, que estavam fazendo o quê? Uma hipnose nele e levando até a animalização. Ou até pior que isso, né? Como se fosse um monstro, realmente. Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose provocada. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis, que, de série, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Eles fixam a mente da pessoa numa recordação e eles ficam num looping, sempre voltando com aquela mesma recordação, com aquela mesma memória de sofrimento. Desintegremos as forças magnéticas que lhes constringem os centros vitais e ajudemos-lhe a memória para que se liberte e fale. Então, assim, através de força magnética, eles estavam tentando libertar esse irmão e fazer uma intervenção na memória, para que ele conseguisse recordar, para daí, posteriormente, se libertar e falar o que aconteceu. Não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através da informação deles, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Procurei-se optar em inquirições extemporâneas. Entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente, Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas, que fortaleciam o instrutor e demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. Então, ele aplicou passes dispersivos, passes magnéticos, para que ele pudesse recobrar a memória. O enfermo reagiu, movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a destra sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento, e logo em seguida o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Não lhe convém um imediato retorno à realidade, esclareceu o mentor amigo. Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Conversará conosco, assim qual se vê, com a mente enovelada, a ideia fixa, que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial, sem qualquer distorção. O apontamento do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, sobre a laringe, né, que é a caixa da voz, ou as pregas vocais,
O infeliz descerrou as pálpebras, abriu os olhos e, mostrando os olhos esgazeados, começou a bramir: Socorro, socorro! Sou o culpado, culpado! Não posso mais! Perdão, perdão! Daí, então, vai ser a confissão desse espírito, que o nome dele é Antônio Olímpio. Ele assassinou os irmãos para herdar a fazenda. E depois teve uma vida material de aparente sucesso, mas a gente vê que agora o quanto ele está sofrendo por esse ato impensado. O espírito foi perseguido pelos irmãos, levando a uma prisão mental e lembranças traumáticas. O que eu falei? Ele fica num looping, voltando, sempre no mesmo trecho e sofrendo. Diga, diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos, que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. Depois da morte do meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus dois irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava, prejudicava. Notei que os irmãos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Continuou o enfermo com um acento mais firme. E somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago do nosso sítio. Antes, porém, deles a beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro, e quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhe os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação e conheci o trecho, onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhe os brados, os gritos, né? Arrepiantes de horror, implorando socorro, mas de nervos dormentes, a breves minutos, encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. Com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luiz, meu único filho. Fui um homem rico e tiro por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo, pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando, recordava-me meu crime, nuvem constante a sombrear minha consciência, quando, em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente, e da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou no lago, numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos, assim que ele morreu, diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, que meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que, talvez, cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido a pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas,
que soluçam e gargalam estranhamente. Ah lá que eu falei do looping, né? Ele fica voltando sempre naquele momento em que ele matou os irmãos. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente a enorme apatia. Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada. Em seguida, falou-nos pensativos. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Tomaremos ao caso em momento oportuno. Então, o encerramento do capítulo, ele retrata os mecanismos da memória espiritual, então que a pessoa pode ficar presa a algumas memórias, ali sofrendo. A justiça divina aliada à misericórdia sempre dá uma outra chance, tá? Por maior que seja o crime praticado, vai se dar uma nova oportunidade. E o papel das instituições socorristas frente a esses irmãos em sofrimento. E daí, como reflexão final, Druso fala: e que Jesus nos ampare. Então, eu queria agradecer a todos. Deixa eu parar aqui o espelhamento da tela e ouvir os nossos amigos aí, as reflexões. Bom, o César aí fez uma ótima síntese aí do capítulo aí, ele abordou realmente os pontos mais importantes aí do capítulo, né? Foi excelente. Aí vamos abrir agora aqui para as nosso bate-papo aqui que a gente costuma fazer aqui no final, né? Alguns pontos aqui eu anotei, achei que eu achei bastante interessante. O seguinte aspecto é da gente se lembrar, né, que a gente ainda vive num mundo de provas e expiações e que as condições de trabalho, na maioria das vezes, são condições ainda difíceis, né? Como esses nossos irmãos ali que estavam atendendo esse pessoal nas zonas umbralinas ali, né? Um grupo ali que perdeu o contato com a base ali, estava passando dificuldades. Quer dizer, a gente vê que as condições de trabalho não são fáceis, né? E é o que mais ou menos a gente enfrenta aqui no plano material também, né? Muitas vezes as condições são extremamente difíceis, né? E que isso não pode servir de desculpa para a gente deixar de fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é o nosso trabalho, né? Costumo às vezes comparar assim como às vezes um médico, né? Num campo de guerra. As condições ali são dificílimas, né? Tá muito longe do ideal para se conseguir fazer alguma coisa, mas nem por isso eles deixam de tentar da melhor maneira possível dar o seu melhor, fazer o seu melhor. Então, acho que é um ensinamento assim importante para a gente, né? Muitas vezes a gente se exime de fazer o que a gente deve fazer nessa justificativa. Ah, mas as condições não são fáceis, as condições são muito difíceis, e a gente, em vez de tentar fazer o nosso melhor dentro das condições que são possíveis, a gente se exime das nossas obrigações e dos nossos deveres, né? Isso serve muito como desculpa para a gente deixar de fazer aquilo que temos que fazer, né? Então, isso é um exemplo bacana ali, né? O pessoal ali naquelas condições todas ali, adversas, mas eles estão ali firmes, trabalhando dentro do possível, fazendo o melhor que eles conseguem, né? Um outro aspecto que eu achei interessante, né? Que essas legiões aí infernais, né, entre aspas, né, nos planos inferiores, muita gente pensa assim, né, puxa, como é que Deus permite que isso exista, né? Então, assim, na realidade, né, isso aí são zonas criadas por nós mesmos, né? São criações mentais criadas por todos aqueles que estão ali. A gente simplesmente é atraído ali por atração vibracional. As pessoas que vão para ali estão vibrando naquela mesma condição. Então, assim, não é castigo. Deus não envia ninguém para ali, né?
a gente vibra, é sintonia, né? Lei de sintonia. É as pessoas que estão nessa vibração de sofrimento, de dor, ao desencarnar por uma questão física, né? Da física, de sintonia, são imediatamente levadas para aqueles locais, né? E ninguém via a pessoa para ali. E aquilo ali são locais que são necessários para a própria experiência do espírito ali no sofrimento e se recuperando. Então, ao mesmo ponto que são coisas que são como se fossem hospitais para a recuperação daqueles espíritos, né? Vivendo aquela situação difícil, é que eles vão conseguindo, através do sofrimento, ir se recuperando, né? Um outro aspecto importante que o César também tocou aí é a questão da reencarnação, né? Uma experiência bendita, né, na matéria, né? Você vê assim, espíritos às vezes estão quase em condições de loucura, ali sofrendo obsessões. Pelo menos quando eles vêm para a matéria, eles têm pelo menos um alívio ali daquele momento, o próprio choque anímico, né? E as experiências de reajuste na matéria, a importância da reencarnação, né? E a gente está aqui, muitos aí estão no plano espiritual esperando uma oportunidade de reencarnar, né? Nós aqui, às vezes, reencarnados, muitas vezes estamos desperdiçando muitas oportunidades que a gente está tendo nessa reencarnação. Outro aspecto importante da reencarnação que o César tocou também é dos tipos de reencarnação. Nem sempre são aquelas reencarnações programadas em que o reencarnante participa das escolhas que ele vai fazer, né? Nem sempre acontece isso, né? Tem aquelas reencarnações compulsórias, que às vezes o espírito não tem nem condição disso, né? De fazer escolhas, nem nada. São reencarnações, às vezes, compulsórias, dolorosas, né? Em condições difíceis, né? Então, nem sempre é aquela coisa, vamos dizer, bonita, né? Que o reencarnante participa, ele entende, ele pede para passar determinadas situações. Alguns espíritos não estão nem em condição disso, né? Aquilo aquela reencarnação é feita de maneira, assim, compulsória, né? E por último, que eu acho que é o mais bonito que o César falou também, é da questão que a gente nunca está só, né? Então, nessas zonas todas aí de dor, de sofrimento, né, a gente não é esquecido por Deus. A misericórdia divina, a gente está vendo que está ali presente, né? Apesar de aquilo ser criado por nós mesmos, aquela situação, ninguém está ali esquecido por Deus, né? É, a misericórdia divina, ela está incessantemente nos proporcionando novas oportunidades de recomeçar, de nos reajustar, né? Então, as condições para o nosso crescimento, para a nossa melhora espiritual, elas são oferecidas por Deus a todo momento, né? Tanto nós aqui encarnados ou desencarnados, né? Só cabe a nós, vamos dizer, abrir os braços para essa ajuda, né? Que muitas vezes a gente se recusa a receber, né? A falta de ajuda não é por falta de auxílio dos irmãos aí que por vezes estão ao nosso redor. É por a gente se fechar mesmo e não querer receber aquela ajuda, né? São alguns pontos aqui que eu achei assim bem interessantes, né? Quiser Boa ir noite, comentando. boa noite a todos. Parabéns, César, pela exposição, né? Eu achei um capítulo assim muito intenso, né? Parecia que a gente estava assim num plantão de pronto atendimento, que cada hora chegava uma demanda nova para a gente deliberar, né? Mas assim, são tantas coisas, acho que importantes nesse capítulo, mas algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro, quando eles estavam ali naquele ambiente, naquela enfermaria, dentro daquela mansão altamente protegida, e aqueles enfermos foram atingidos por aqueles pensamentos de todos aqueles espíritos que estavam ao redor, daquele local. Né? Então, acho que isso traz uma lição muito importante para a gente, né? Da força do pensamento e como que a gente, vivendo nesse planeta de provas e expiações,
deve criar, né, cada um refúgio psíquico, né? Como a gente deve criar um momento assim, de paz, de meditação, de evangelho do mar, né, para a gente se proteger, porque a gente também está nessa situação, né? A gente também está à mercê dessa situação. Outra coisa que você falou também que me chamou muita atenção foi quando ele falou da paz, né? Que a paz não é inércia, né? Porque muitas pessoas têm essa percepção, eu estou aqui tranquilo, sem fazer nada, eu estou aqui, eu estou na paz. Não, isso é a paz do mundo, né? Porque a paz que nos é proposta, e a paz que a gente precisa almejar, é aquela paz da ação, das boas resoluções, né? De estar em trabalho edificante. Me chamou também muita atenção daquele espírito que ele não consegue encarnar. E quando ele fala assim, nossa, que o nome do rapaz é Jonas, né, esse espírito aí. Ele precisa estar internado no corpo físico por pelo menos 7 anos. Então, às vezes, a gente vê essas encarnações muito breves, mas como elas são importantes, às vezes, para a harmonização espiritual. E depois vem o caso desse espírito totalmente deformado, né? Eu acho assim que, se eu fosse resumir toda essa situação, é primeiro assim, que a culpa, ela gera prisão mental, né? Então, quando a gente se sente culpado, como esse pensamento fica cíclico e como a gente fica preso naquela situação. A verdade, ela liberta, né? E ela inicia a cura. Você vê que quando ele conseguiu verbalizar toda aquela situação, ele já começou o seu início de cura daquele processo, né? Você perceber, confessar os seus erros, né? Os seus delitos, né? E aí é a reencarnação, que é a terapêutica divina, né? Então, acho que seria mais ou menos, na minha concepção, o resumo de todos esses casos aí desse capítulo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Doutor César, parabéns aí. Eu também achei, como a Cláudia, um capítulo bem intenso, mas eu achei tão esclarecedor porque traz aí essa luta do bem e o mal de uma forma muito clara, né? A gente acredita, às vezes a gente pensa muito nessa briga entre o bem e o mal, muito a nível fantasioso, né? E nem imagina que, inclusive, no mundo espiritual existe essa briga como parece uma guerra, né? Bombardeio de energias através ali, a energia de coisas ruins, do mal, e o bem tentando ali se proteger para que os pacientes ou quem está sendo cuidado ali dentro, né, quem está sendo socorrido, não possa ou sejam minimamente afetados, a gente imagina até uma guerra clássica nossa, né, jogando bomba no outro ali. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, pensar que de fato é assim, né? Essa fantasia que nós temos que vamos morrer e muita coisa vai se modificar. A paisagem do mundo vai se modificar. Não, não vai, porque essa é a paisagem desse nosso mundo mental, espiritual, moral, né? E esses casos todos, né? Apesar de você é, pedir para vir, inclusive, através, por exemplo, né, no caso dessa mulher que ela estava combinado que ela ia receber esse filho, ser mãe desse filho, trazer esse filho, gestar esse filho na encarnação, mas o quanto que resiste, porque a gente pede para vir com determinadas situações, determinadas provas para poder reaver essas questões do passado, mas em que muitos momentos a gente não dá conta mesmo, né? Tem a questão, lógico, da memória, mas ou seja, não é nada tão simples assim como a gente imagina. Eu acho esse um ponto bem esclarecedor das obras do André Luiz. Por isso que trazer essas histórias nos faz aprofundar nesses conceitos todos, né, embasados aí dentro da leitura e de todo o estudo do espiritismo de uma forma geral. E que eu penso é que esse mal, de novo, né, que a gente tem ideia de que está fora, e não é um mal que está fora, e a culpa traz muito isso, que é um mal que está muito presente dentro de nós. Então, que o maior movimento que nós podemos fazer, mais uma vez, acho que frisa muito isso, esse, esse livro em especial, né, você vê que tem um momento ali que o André Luiz, quando eles estão cuidando desse paciente que ele fala ao final,
todo desfigurado, que eles não conseguem reconhecer a história no primeiro momento, mas que o André Luiz, junto ali com o amigo dele, eles mesmos já se colocam em postura de oração, automaticamente, né? Essa postura de buscar a gente ajudar de alguma forma em estado de oração, quietude, ou seja, a gente trabalhar esse mal coletivo a partir de um único lugar que nos cabe, que é esse trabalhar esse mal interno. Reconhecer mesmo que a gente possui muitas questões a serem resolvidas, mas muito mais desenvolver hábitos que nos mantenham conseguir se sustentar de um lugar de maior paz interna, ou ao menos uma persistência maior aí da gente trazer esse estado de saúde, porque o bombardeio do mal é grande coletivamente falando, mas principalmente individualmente, né? E que a gente cai quando a gente não está com essa estrutura, né? E principalmente a questão da culpa, que hoje a gente já tem diversos estudos, inclusive dentro da ciência, mostrando a importância de a gente trabalhar a questão do ressentimento, né? Desenvolver ferramentas que nos ajudem a trabalhar não só a culpa como perdão do outro, mas o auto-perdão, que também é extremamente importante, senão não sai desse loop que o doutor colocou como loop, que eu achei interessante, que é realmente, e aí fica na dificuldade, inclusive, de ser ajudado, né? Então, é incrível esse capítulo, o restante mais ainda, mas o que me chama mais atenção foi esse aspecto dessa guerra aí, que parece uma guerra, que é essa guerra que tem aqui no mundo material também, como bombardeios e tudo mais. O mundo, aqui o mundo material aqui é reflexo ali do mundo espiritual e vice-versa, né? Então, assim, né, a gente achar que, como a Flaviana falou, que a gente vai desencarnar e as coisas vão mudar radicalmente, não, não vão, né? Então, isso aí o mundo lá é reflexo dos nossos desequilíbrios aqui também e vice-versa, né? Então, essas realidades aí fazem parte aí do nosso plano e do plano espiritual, até o planeta ir mudando aos poucos aí e as coisas vão se transformando. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então, agradecer mais uma vez o César e a gentileza de colaborar aqui com a gente. E foi muito bom, foi excelente aí o capítulo. E eu estava comentando com ele no começo aqui, como esse estudo assim, né, da gente ler o capítulo com um pouco mais de atenção e a gente conversar aqui no final, como a gente consegue absorver muito mais aí os conhecimentos aí do que a gente simplesmente às vezes lê, né, como o César falou, às vezes a gente acaba lendo como uma historinha, né? Como se fosse um romance, alguma coisa, uma coisa que tem tanta informação, tanto conhecimento ali para ser extraído dali, né? Então, assim, a gente aprende muito com esse estudo aí, e o objetivo nosso é compartilhar esse aprendizado nosso, né? Assim, com o maior número de pessoas aí possível, tá bom? Então, a gente vai encerrando, já tinha comentado no início, né? Hoje, no próximo dia 7 a gente tem nosso encontro anual, né? O recadinho já foi dado no início, e aí a gente entra no recessozinho de fim de ano, e a gente retorna depois, no início de fevereiro, com o estudo aí novamente das obras, né? E lembrando mais uma vez de novo aí, para quem não pegou o começo, da inscrição no canal do, do Instagram, né? Que a Flaviana tem ajudado bastante a gente com as lives e tal. E a gente está quase chegando a 1.000, tem mais de 900 inscritos para a gente poder voltar aí a fazer as lives no Instagram, tá bom? Então, agradecer a todos aí. Você faz a prece para a gente, Flaviana? Então, vamos encerrar nosso estudo de hoje, último estudo desse ano que transcorreu, 2025, aqui na nossa AME Vale Paraíba, agradecendo a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, a Deus,
e também Dr. Bezerra de Menezes, essa oportunidade que nós temos de fazer esse movimento, de buscar o bem em nós mesmos, através desse estudo, através de conhecimentos aprofundados, sabemos que somos sempre assistidos e somos inspirados, né, a trazer esse conhecimento para nossa transformação pessoal, nossa transformação moral, nossa expansão de consciência, expansão do espírito eterno que somos. Pedimos e encerramos hoje também agradecendo e pedindo à espiritualidade amiga que nos acompanhe no ano que se inicie novamente dentro do estudo da Amivale, que esse estudo possa prosperar, crescer e cumprir o propósito a que se propõe, que é levar conhecimento, transformação no bem, também levar amparo, né, através de tudo isso que estamos trabalhando aqui, a tantos quanto forem necessário. Assim seja. Isso. Então, a gente encerra mais esse estudo e em fevereiro a gente retorna aí dando sequência aos capítulos subsequentes, que esse, como todos os outros livros que a gente estudou, são excelentes, né? A gente fica cada vez, fica até repetitivo falar isso, mas é assim, é impressionante, né? Os capítulos são curtos as informações, o conhecimento que é transmitido para a gente é enorme, tá bom? Então, agradecendo a todos aí, aqueles que também estão acompanhando a gente no canal do YouTube e desejando a todos aí um final de ano aí com muita paz, com muita harmonia, né, para todos nós, nossas famílias, né? E rezando aí também para a gente ter um mundo melhor aí com mais compreensão, com mais tolerância, com mais respeito entre nós, tá bom? Então, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.